Portal 6 do 6 e Lua Nova em Gêmeos. Senti de vir aqui deixar uma mensagem pra você, que é Portal 6 do 6. Número 6 simboliza relacionamentos, harmonia, amor. Essa é a nossa capacidade de se relacionar com o outro. E aí, eu comecei a receber aqui, uma mensagem pra passar adiante, que é o que você tem pra contribuir com o mundo. Quando a gente tá falando de parceria, muitas vezes a gente tá falando de conectar com o outro, E aí, o que é o conectar com o outro? É você entender que você tem algo para contribuir, Quem você está sendo na sua relação com as outras pessoas, Quem você está sendo? E aí, me vieram essas provocações, bem geminiana, no sentido de muitas provocações mentais sobre projetos, possibilidades. E daí eu falei, vou tirar umas cartas para entender o que realmente quer passar adiante, o que quer ser dito, o que quer sair de verdade, para deixar como uma mensagem rápida, porque eu ia vir aqui mais cedo, mas só consegui vir agora. O fardo, a política e nós somos o mundo, foram as cartas que saíram. O que significa isso, Quando a gente está pensando em relacionamentos e sai a carta, do fardo como uma percepção de quem você está hoje, o que você está contribuindo hoje, Talvez você não esteja conseguindo verdadeiramente contribuir com a tua essência, com o que você tem para contribuir, porque tá pesado para você seguir, porque você tá carregando aí uma mochila cheia de coisas que não são suas, que aparentemente você deve seguir com ela, mas você nunca parou para ver o que você recebeu. Talvez você tenha recebido, uma trouxinha de coisas dos seus antepassados, dos seus ancestrais, de quem veio antes aí, papai e mamãe, até às vezes irmãos mais velhos, tios, primos, pessoas que vieram antes, avós, a galera que veio antes, te deu uma trouxinha aí pra você segurar e você nunca olhou verdadeiramente pra o que tem ali dentro. E aí você tá seguindo, carregando essa trouxinha de coisas e você não tem se dado conta de, cara, eu tô carregando peso demais aqui. E aí é desse lugar que você acaba se relacionando com o outro, se relacionando com as parcerias. E de repente tá pesado. E aí você tá, em verdade, fazendo colocando mesmo uma máscara. Uma máscara que não é você em verdade, que também é algo que te aprisiona, porque você tem que ficar carregando coisa que não é tua e você precisa criar quase que é como se fosse um terceiro personagem, o personagem uma máscara, do que criaram sobre você, do que você precisou criar, e nem uma coisa nem outra é você de verdade, Você não consegue tirar as máscaras e não negociar quem você é, ser quem você é em essência, acessando a sua história, as suas ferramentas, a sua personalidade, o seu propósito, o porquê você está fazendo o que você está fazendo. E a compreensão de quando você tira de você todo esse fardo pesado de coisas que não são suas para carregar, e você tira essas máscaras que você foi criando ao longo do caminho e você começa a expressar a sua verdade, a gente acessa isso. Nós somos o mundo. E o portal, de Gêmeos também, tem essa parte de conexão, Gêmeos é um signo das conexões, da comunicação e das conexões. Então, falando de um portal 6 do 6, hoje, numa lua nova em Gêmeos, quero provocar aqui de trazer essa perspectiva de fazer parcerias através da sua verdade, da sua vulnerabilidade de ser quem você é. Busque por parcerias, parceiros, amigos, amizades, relacionamentos amorosos, mas relacionamentos de trabalho também, através de um ponto de centramento interno sem máscaras, através do que você verdadeiramente acredita. Então se conecte com projetos, qualquer que seja o âmbito do projeto, um lugar interno de você acreditar naquilo. E quase que não importa exatamente qual vai ser o seu ganho, Não menosprezando questões, por exemplo, de financeira, Não é sobre ser uma ONG na sua vida, Você ser altruísta, saber escolher o momento e o lugar onde você
você contribui de forma altruísta, mas o que eu quero trazer é uma perspectiva anterior, que é o empreender intencional. É empreender na vida com o que você tem de melhor. Porque aí é isso aqui que a gente faz. Um mundo onde a gente se conecta com o outro através da verdade de cada um, através do coração de cada um, através da essência. E isso aqui é uma rede forte. Então, eu queria trazer a mensagem dessa carta aqui, para que ela ficasse registrada aqui, né? Que é quando reconhecemos a fonte comum da nossa humanidade, as origens comuns dos nossos sonhos e anseios, das nossas esperanças e dos nossos medos, tornamo-nos capazes de perceber que estamos todos juntos no grande milagre da existência. Quando conseguimos somar nossa enorme riqueza interior para criar um tesouro de amor e sabedoria que esteja ao alcance de todos, ficamos interligados no mecanismo único da criação eterna. O tal do nosso must. Quando todo mundo está contribuindo com o seu must, o seu método único de servir ao todo, todo mundo está ligado na fonte eterna de criação. Então busque, através desse portal de hoje, acessar essa percepção de si mesmo sobre qual é a fonte que pulsa dentro de mim e vá buscar na vida esses acessos, essas parcerias, essas trocas. O Gêmeos também é sobre trocar, é sobre bom e ruim sem juízo de valor, né? Não entrar nessa Gêmeos fala e traz muito o peso e a energia da dualidade. E é quase que um convite para que você se expresse percebendo a dualidade, como que você se relaciona através da unidade. Então, você perceber a dualidade em yang, feminino, masculino, luz e sombra, você percebendo que isso faz parte da sua existência, né, de quem você vai para a unidade e você se relaciona com o outro como um espelho, como uma pessoa que está íntegra, que está presente, que está com Shakti, com o poder da presença interna. E aí, você pode ter certeza que você pode liberar todos esses mecanismos de controle que você tem sobre si mesmo, sobre essas cargas que estão muito pesadas para você, que você não precisa mais carregar, que você pode honrar o recebimento delas e perceber quais partes em você não são suas, quais partes do que você está carregando nessa mochilinha que não é seu. E se questionar, eu tô vivendo a vida com base nas minhas escolhas que são realmente minhas? Ou eu estou escolhendo as parcerias, as relações, através de escolhas e de perspectivas e de máscaras que não são minhas? E aí você deixa isso e segue numa lua nova, ou seja, num novo ciclo da sua vida, olhando para o que realmente interessa, através de algo que você verdadeiramente acredita e que verdadeiramente pulsa no seu coração. E mais uma coisa que eu queria trazer aqui, essa mensagem é mesmo rápida e sucinta, mas que você consiga perceber a compreensão de que os dons e talentos que você recebeu, eles não devem ser excluídos da sua vida. Você precisa integrar isso e empreender isso em algo que você acredita. Então não se engane por pessoas falando de propósito, falando, né, dessa temática que eu trago aqui também, sobre empreendedorismo, sobre você criar o seu negócio, sobre você se empreender e você olhar para o seu propósito e achar que você precisa excluir a vida que você veio vivendo, as ferramentas que você veio adquirindo ao longo do caminho. Então, se você, por exemplo, trabalhou por anos na área de vendas de uma grande empresa e você não gostava, ou você não gosta do que você faz, perceba no fundo, aí na essência, por trás do que você faz, se você não gosta do que você faz ou se você não gosta do que você está construindo. E aí você pode olhar isso nas suas relações amorosas, nas suas relações afetivas, nas suas relações sociais, nas suas amizades. Será que eu não gosto dessa pessoa? Ou eu não gosto do que eu tô construindo porque aonde você tá tem você?
Então, não exclua a ferramenta que você é muito boa, Se você é muito bom em vendas, não é porque você despertou e você teve um acesso de autoconhecimento e de que você teve, né, uma percepção de que você pode entregar mais para o mundo, que você deve sair da área de vendas. O que você deve fazer é talvez enxergar que a lente que você está enxergando está suja, e aí você vai aplicar o teu grande poder, que pode ser uma medicina, saber vender muito bem, saber se comunicar muito bem, saber trocar com as pessoas muito bem, e você vai aplicar o que você é muito bom em outro lugar. O que isso significa? De repente você vai aplicar isso numa outra empresa, que em vez de você estar se empreendendo esse seu grande talento com vendas, por exemplo, numa empresa que está vendendo computador, você vai empreender vendendo autoconhecimento. E não necessariamente precisa ser você atuando lá, criando um produto de autoconhecimento, ou numa empresa que por exemplo, venda saúde, venda tecnologia, venda algo que você acredita. Porque, de novo, não é o que você está fazendo, mas é o que você está construindo com a sua energia. E é isso que pode estar incongruente aí dentro. Então, de novo, cuidado com os fardos que você está carregando. Porque alguém deve ter te falado aí que você não pode ter prazer no trabalho, por exemplo. Pode ser um fardo que você está carregando de algo do seu sistema familiar, por exemplo. E olhar pra isso e falar, cara, realmente, eu sou muito boa nisso. Eu sou muito boa com gestão financeira. Eu sou muito boa com criação de sistemas. Eu sou muito boa em vendas. Trago isso agora com uma mentorada minha, que é uma amiga que fez uma mentoria comigo há um tempo atrás, e hoje, por acaso, ela me mandou mensagem: amiga, como é que você tá e tal? Você tá dando aula online e tal? Eu falei, não, eu não tô dando aula de yoga, eu tô só fazendo processos de autoconhecimento, de construção de marca e de negócio. O yoga, ele tá contido nisso, mas eu não dou aula regular de yoga. E falei, vou te apresentar alguém, mas me conta, tá trabalhando com o que agora, né? Ela falou, tô trabalhando online agora, mas eu tô voltei pra área de vendas. Eu falei, que massa, aí tá em que empresa? Daí ela falou assim, tô trabalhando pra Cláudia Lisboa. Se vocês não conhecem, Cláudia Lisboa é uma referência da astrologia. Eu falei, amiga, é isso? O teu Moist tem vendas. Ela trabalhava antigamente numa... Não vou falar aqui o nome aqui da marca, porque eu não quero falar aqui, não quero fazer um merchan, mas a Aline trabalhava na área de vendas de uma maquininha de cartão. Uma dessas marcas de maquininha de cartão. E ela odiava. Mas ela é braba nas vendas. Ela é muito boa nisso. Ela é super comunicativa, ela vende super bem. Então, não é que ela vai excluir a habilidade dela de vender. Ela só vai mudar a relação que ela tem com aquilo, porque ela não gostava do ambiente da empresa, das lideranças da empresa, ou seja, da cultura da empresa, e do que ela estava construindo, do que ela estava investindo a energia dela, usando o talento dela. E agora, ela tá investindo o talento dela pra vender algo que ela acredita. E ela falou, inclusive, tô até estudando astrologia, porque eu acho incrível. Então, perceba que muitas vezes a sua lente que tá desajustada por algum fardo que você tá carregando, e aí você cria uma máscara que não precisa ser criada. Então, você não precisa virar terapeuta pra você sentir realização e um senso de propósito de você estar impactando positivamente a vida das pessoas. Você só precisa entender que o seu dia a dia, ele precisa estar sendo autorrealizado, e você precisa estar colocando os seus dons e talentos a serviço do que você está fazendo. E aí você tem lá, né, você tenta direcionar a sua energia para relacionamentos, parcerias, de forma harmoniosa. Portal 6/6, Lua Nova em Gêmeos. Essa é a provocação que eu quero deixar aqui, para que você se provoque. Cara, onde eu estou empregando a minha energia nos relacionamentos? Que tipo de relacionamentos são esses? Que ambiência é essa que eu tô? Quando eu saí, né, meu primeiro momento de despertar foi em 2015, que eu tava saindo da faculdade, e eu me questionei isso. Foi quando eu comecei a pensar sobre o propósito, né? Falava, eu quero empreender minha energia, meus dons e talentos em algo que faça sentido. Então eu comecei a procurar trabalhos em empresas fora da grande cena. Porque eu falava, eu não quero, sei lá, pegar 12 horas do meu dia, toda a minha inteligência, toda a minha intelectualidade, a minha criatividade para empreender numa empresa que eu, tipo assim,
eu utilizo o produto? Posso até utilizar, por exemplo, sei lá, coisas de beleza. Ou produtos de varejo. Beleza. Pode continuar existindo, não tem problema. O problema é, eu, Alice, não quero gastar e investir o meu tempo nesse tipo de empreendimento. Então, eu comecei a pesquisar e eu não tinha nem acesso. As coisas não chegavam no meu campo. Eu falava, gente, não é possível que só tenham essas empresas. E aí, quando eu comecei a estudar e pesquisar sobre novas coisas, outras coisas começaram a chegar para mim. Então, outras possibilidades de empresas que investiam, né, ali, que o propósito delas era de tecnologias, por exemplo, voltadas para saúde integrativa, por exemplo. Ou então empresas que tinham produtos veganos. Ou, enfim, então outras possibilidades começaram a surgir para mim. Porque eu me abri para falar, cara, eu quero empreender a minha energia em algo que faça sentido para mim. Então, não é que eu não trabalhe ainda com marketing, com criatividade, com negócios. Não é que eu não trabalhe com isso, que é o que eu já trabalhei, fiz a minha faculdade, que eu gostei, eu queria, eu fui atrás disso, né? Eu trabalho com isso, comunicação e tudo mais. Mas eu empreendo essa energia em algo que eu acredito. E aí, o que acontece? Desse lugar, que eu estou empreendendo a minha energia em algo que eu acredito, outras pessoas, outros negócios chegam para mim para eu fazer parcerias com essas pessoas, para eu poder fazer consultorias. Chegam para mim pessoas que querem criar produtos e serviços e negócios que acreditam no que eu acredito, que querem construir um mundo mais consciente, mas não são terapeutas exatamente. São pessoas de diversas áreas. São pessoas que são designers, médicas, arquitetos, engenheiros. Não importa, porque não é sobre o que você faz, é por que você faz. É qual é a essência que você emprega naquilo. Então, falar de engenharia não é necessariamente só falar da engenharia, é realmente subverter a lógica de pensamento de criar a engenharia. A engenharia é assim, ok, vamos entender como que a roda roda, quais são os pontos que tem nisso e, de repente, só redesenhar isso. Então, em vez de eu só falar de engenharia, sei lá, materiais que não pensam, sei lá, no meio ambiente, eu vou começar a falar da engenharia que respeita o meio ambiente, que quer integrar o meio ambiente, que quer falar de bioconstrução. Eu vou para a enfermagem, eu não vou excluir a enfermagem da minha vida, por exemplo, que tem também uma outra wonder que é enfermeira. Enfermeira focada em educação e focada em bioética. Beleza, então a gente vai formar facilitadores éticos dentro dos hospitais. A gente precisa dessas pessoas nesses lugares. Então, volta pra você, desfaz esses fardos do tipo, tem case, é só assim que existe, a minha família foi assim. Receba os talentos das pessoas, mas tire também essas máscaras que você foi criando sobre quem você é, ou as possibilidades de que você pode ser, e comece de forma íntegra, acessar o seu potencial mais profundo. E desse lugar sirva ao todo. E desse lugar interno de verdade, de vulnerabilidade, de que falar o que você acredita, você vai criar no mundo uma rede forte. Eu tava tentando postar aqui o TBT aqui do Yoga e Conexão também, que foi um evento que a gente fez, que teve yoga, porque é uma lente do que eu acredito, pessoas conectadas com a sua essência em todos os níveis. Então o yoga é a base, também faz parte da base da minha metodologia. E a gente depois teve uma roda de conexão, de networking, de business em algum nível. De o que você faz? Deixa eu ver você. Deixa eu entender qual é a tua contribuição para o mundo. Porque às vezes a pessoa que é a pessoa que está do seu lado, ela pode resolver aquele grande problema da sua vida. Ou pode ser aquele parceiro que você precisava, aquela parceira que você precisava para fazer dar um passo na sua vida. Às vezes você não sabe, tá do seu lado. Só que você nunca chegou e trocou uma ideia com essa pessoa. Você nunca aprofundou um nível a mais de percepção, de relacionamento com aquela pessoa. Às vezes a sua história, ela liberta a história, a visão de outra pessoa. Só pela sua história. Só de você falar que você passou por um perrengue e que você superou ele. E aí a pessoa olha e fala, caraca, eu não tô sozinha na vida.
Então a gente não precisa de muito pra gente realmente se empreender com propósito na vida, com verdade, com coração. A sua história é foda. Eu tenho certeza absoluta que tem pontos magníficos na sua história que você, por exemplo, dentro do seu aspecto trabalho, você não coloca. Você simplesmente fala, não vou falar disso não. Isso não é legal. Mas isso é tudo. Porque você não nasceu nessa família à toa. Você não teve os incômodos que você teve na sua vida à toa. As doenças que se manifestaram no seu corpo somático, né? Ou seja, na sua soma, no seu corpo, elas tiveram um impacto antecessor para elas se manifestarem no seu corpo. Então tem a ver sim com o sistema que você tá. Os cursos que você procura não são à toa. Eles vêm de uma motivação interna muito mais profunda do que talvez você possa imaginar, possa conceber. Então tudo faz parte e tudo é valoroso. E esse é o ponto em que, quando a gente tá em íntegro, a gente faz isso. A gente se conecta na fonte e cria isso aqui. Cria uma união foda, verdadeira, profunda. Ganha, ganha, ganha. A gente muda a lente da escassez de eu preciso me dar bem para como que todas as pessoas aqui podem realmente ganhar dentro dessa negociação. Portal 6 do 6, relações ganha, ganha, ganha. Relações que estão ali por um motivo, uma motivação e um propósito igual. Estão caminhando na mesma direção. E a gente se contribui construindo junto, colaborando, ou seja, laborando, trabalhando juntos para um ideal, para algo maior. E não desconectando da Terra, não. Portal 6 do 6 tem muito a ver também com conexão céu e terra. Então é conectar com algo maior, pegar e materializar no aqui e agora. Materializar no que você deve fazer agora. Então, essa é a mensagem que deveria ficar aqui, que eu senti de sair, né, de mim aqui, deixar registrado desse portal. E realmente sair dessas camadas de controle de que você deve controlar tudo que vai acontecer na sua vida. Se coloque mais como um instrumento. Eu sempre falo isso, acaba que a conclusão é quase sempre a mesma. Silencia para escutar. Silencia para entender e perceber o que o seu personagem veio fazer aqui. E peça ajuda do seu eu superior, da fonte que você acredita, se for Deus, se for Jesus, para que te mostre um caminho, para que te conecte, para que te traga, já que a gente está falando, né, de parcerias nessa energia geminiana, que te traga o conhecimento. Gêmeos é sobre conhecimento também. O conhecimento que você precisa agora, as pessoas que você precisa que podem te ajudar a ver o que você não está vendo ou a construir algo que você quer construir e que você possa estar em ambientes que te fortaleçam, como uma fogueira. Pessoas que acreditam no que você acredita e que mesmo que, e ainda que estejam construindo os seus negócios, estejam focadas no mesmo ideal, estejam olhando para o mesmo lugar. E aí, vou deixar até aqui um convite, se você quiser fazer parte do nosso clube de pessoas que estão se desenvolvendo e estão construindo no mundo, se empreendendo com propósito, olhando para si, entendendo o que eu tenho para contribuir e então contribuindo, manda ali no meu DM, clube, que a gente conversa. Mas não importa se é comigo, se é em outra egrégora, mas esteja fazendo parte de um movimento de pessoas que acreditam no que você acredita. Porque juntos nós vamos, seguimos, junto a gente vai. E a gente pode até ir mais rápido, inclusive, às vezes. Só que em conjunto a gente vai muito mais longe. Muito mais longe. Maratona do Rio foi agora, final de semana passado. Foram tantas percepções, tantas histórias que eu não só vi, mas eu vivi isso. Eu vivi isso. Eu nem fiz a maratona. Não foram nem 42 quilômetros, foram só 10. Eu cheguei, tava chegando no final dos 10K que eu fiz. No 8º, quando chegou tipo assim, no 9º, né, assim, ou seja, faltavam 2 quilômetros pra completar. No 8º eu já tava meio cansada. Eu falei, caraca, velho, tô aqui no... Botei uma meta irreal pra eu alcançar. E foi a meta irreal que me fez alcançar a meta atingível que o meu coach tinha me passado. Mas enfim.
eu coloquei uma meta e eu tava tipo, eu vou fazer, eu vou entregar isso, eu vou entregar. Chegou no penúltimo quilômetro, eu tava fadigada, eu falei, puta, eu não quero quebrar. E aí eu dei uma diminuída na parada. Eu dei, tipo assim, uma cadência, eu falei, cara, deixa eu dar uma descansada aqui, no último KM eu, dou o gás máximo. E eu sou sempre a pessoa que acabo incentivando outras pessoas, né? Eu sou a pessoa que naturalmente, por ter muito Libra, muito Gêmeos e ser a minha personalidade mesmo, eu acabo sempre incentivando os outros, né? E nesse momento, eu só tava assim, cara, Deus me manda uma ajuda. Tipo assim, eu tô aqui, só me mostra aqui que dá, sabe? Só não me faz desistir, não. Deixa eu conseguir completar esse desafio, sabe? Que eu me coloquei. E aí tá, beleza, dei uma reduzida na velocidade, chegou no último K, né, o quilômetro final. E aí, no quilômetro final, do nada, eu tava ali correndo, do nada, chegou uma guria assim do meu lado e falou, falou Alice não, né, nem me conhecia. Eu nem sabia quem era e ela também não me sabia quem eu era, provavelmente. E falou, não diminui a velocidade não, tá chegando, vamos junto até o final. Aí eu olhei assim, eu falei, caraca, que foda, tipo, que foda. Eu fiquei perplexa. Aí eu falei, vamos junto. E aí a gente foi seguindo junto, assim, devia ter mais uns 500 metros. Foi mais ou menos isso, uns 500 metros. E aí no final também eu dei um gázão. E aí terminei. E eu só consegui fazer e concluir no desafio que o meu coach tinha passado porque essa mana chegou do meu lado. Porque senão eu não ia ter conseguido. Ia ter ficado, tipo, perto, mas eu não ia conseguir. Porque ela tava ali do meu lado e me incentivou pra chegar no final. Então, eu ia conseguir chegar no final sozinha? Ia. Só que quando a mana chegou do meu lado e me incentivou pela ambiência certa, eu consegui chegar. Porque sabe o que é pior de tudo dentro dessa história? É que quando eu comecei a ficar cansada, sabe qual foi a vozinha que veio na minha cabeça? De umas pessoas que quando eu falei qual era a minha meta, falaram, nossa, realmente é muito difícil, né? Eu acho que você não vai conseguir. Bota fé nisso. Que a vozinha que veio na minha cabeça foi uma vozinha que conectou. A voz do outro conecta com a nossa voz interna. Esse é o problema. Às vezes, não é que você não acredite que você vai conseguir, só que tem uma parte sua ali que ela, às vezes, ela tá capenga. E aí, quando vem alguém de fora falar alguma coisa, conecta. E aí, aquela vozinha fica com a voz da pessoa. Eu juro por Deus, veio a voz de uma pessoa na minha cabeça, assim, tipo, realmente cuidado, vai com calma, nos seus desafios, não sei o quê, Eu falei, cara, que merda. E aí veio essa anja do meu lado, chegou junto e falou, vamos até o final. E aí eu fiquei, né, nessa perplexidade, agradeci, depois que a gente passou ali, eu falei, cara, obrigado, você foi um anjo ali que chegou, não sei o que e tal, a gente foi junto, tarará. E aí, quando saíram as fotos, eu falei, gente, eu fiquei encucada com essa pessoa, assim, realmente, como que Deus, né, intercede na nossa vida de várias formas. E aí, eu fui ver o número de pace dela, o número de peito dela pra eu ver quem que era, né, porque eu fui ver o meu resultado e fui ver qual que tinha sido o resultado dela, pra falar assim, gente, ela realmente devia estar muito mais rápida que eu. E na verdade, não. Na verdade, ali, como a corrida é um esporte individual, né, cada um larga num momento, isso tem super a ver com a nossa corrida da vida, né, que não importa qual é o lugar que você larga na corrida da vida, é sobre o que você faz até chegar na linha de chegada final da sua vida. Isso aí é papo pra outra coisa, né, isso é um papo mais profundo. Mas quando eu fui ver, eu cheguei na frente dela, teoricamente, na classificação. Poucos segundos, mas na classificação geral eu fiquei na frente dela. Então eu fiquei assim, gente, foi mais ainda uma motivação de caraca, a gente tá, cada um num momento da nossa vida. E não importa se um vai estar chegando antes, o outro tá chegando depois. Importa que a gente tá caminhando pra mesma direção. Ela não tava ali querendo saber se eu ia chegar na frente dela, se não ia. Ela só tava ali me incentivando. E eu aceitei ajuda. Pela primeira vez, uma das primeiras vezes, isso aconteceu de maneira espontânea, né? Alguém veio me ajudar a fazer algo que eu sempre faço pelos outros. E naquele momento eu precisei. E foi muito bonito perceber essa dinâmica. Mas entende a percepção disso de que ela tava ali só pra me ajudar. E ela tava no rolê dela e eu tava no meu rolê. A gente estava caminhando para a mesma direção e quando ela conectou, eu consegui atingir o meu objetivo. E talvez ela também tenha conseguido atingir o dela, porque talvez ela me ajudando, ela também não desistiu.
ela também conseguiu manter o pace e falar, pô, peraí, que agora eu cheguei junto, agora a gente vai junto. Então, quando a gente ajuda o outro, a gente tá se ajudando. E quanto mais a gente se ajuda, mais a gente consegue ajudar o outro. Essa é a percepção de nós somos o mundo. Quanto mais você se ajuda, mais você consegue contribuir com o todo. Porque se alguém cair, se alguém der uma esmorecida aí no meio do caminho, você vai estar ali. E o momento que você der uma esmorecida no meio do caminho, vai ter alguém ali também. Firme. Fazer o básico todo dia. Fazer o básico de ser você todo dia. Se conectar com a sua espiritualidade, fazer o seu exercício físico, colocar suas metas, correr atrás das suas paradas, fechar parcerias fodas que te potencialize. E eu vi muito, toda vez que passa um vídeo aqui no meu Instagram aqui da maratona, eu me emociono de novo. Vai de chorar mesmo, que eu fico, cara, não é sobre corrida. Não é sobre corrida. É sobre a gente estar se desafiando e sendo um canal de inspiração pro outro por simplesmente ser a gente. E se possibilitar falar, cara, é possível. Se uma pessoa conseguiu, todas as outras também podem. Podem. Mas tem que fazer por onde? Porque talvez, na corrida da vida, a posição de largada seja diferente. E aí que é todo o esquema da gente aqui na Terra. A gente não larga da mesma posição. Tem gente que larga mais na frente, com mais condições. E tem gente que larga mais atrás. Mas isso não é determinismo pra que a pessoa chegue antes ou depois. Essa pessoa, por exemplo, essa mana, provavelmente ela largou antes de mim. Mas eu devo ter passado ela em algum momento e eu dei uma reduzida e ela chegou junto. Entende a dinâmica? Então não é sobre nem aonde você larga, nem em que posição você chega. É o quanto que você na sua jornada, conseguiu caminhar. Quantas coisas? Qual foi o seu sucesso? O que você foi construindo no meio desse caminho? O que você foi deixando de legado no meio desse caminho? Quantas pessoas você foi inspirando no meio desse caminho? E quantas pessoas te inspiraram no meio desse caminho? Então a jornada aqui, ela é individualmente coletiva. Quanto mais você cuida de você, tira os fardos que não são seus, tira as máscaras que não são você, e você consegue ser de verdade, sem tentar controlar todas as experiências, vivendo como um instrumento, permitindo que a sua personalidade, que os seus dons, seus talentos se manifestem na vida, mais forte e mais firme, mais bem-sucedida você é nessa jornada por aqui. E teve também, né, várias pessoas que não só terminaram a prova malzona, mas chegou, como as pessoas que estavam incentivando ali. Gente, é uma loucura, assim, era de arrepiar, as pessoas gritando. Ninguém gritou meu nome. Tipo assim, não tinha ninguém ali gritando meu nome. Mas as pessoas gritavam, vamos, ou tipo, vai fulano, vai não sei o que. Era de arrepiar, aquela energia vinha, ela vinha, assim, era realmente, tipo, você recebe essa energia e vai. Se você tá mais sensível, né, você consegue realmente sentir ali, literal, a energia. Tinha vez que eu começava a arrepiar, eu falava, caraca, velho, imagina se estivessem gritando o meu nome. Eu ia estar já lá na frente. E era o que acontecia com as outras pessoas que eu vi que relataram depois, né? As pessoas gritavam meu nome, quando eu vi, eu tava num ritmo muito acelerado que eu precisava reduzir de tanto entusiasmo que isso dá. Porque a gente quer ser visto, reconhecido, amado. Então, quanto mais você consegue se reconhecer, se amar e também ser esse instrumento pro outro, a rede fica mais forte. E a gente consegue, de fato, construir um mundo mais consciente, mais amoroso, com mais verdade, mais harmonia. Portal 6/6. Essa é a energia que fica e essa é a mensagem que fica. Que a gente sempre incentive quem está ao nosso redor, como a Tati falou aqui, e que a gente perceba que a gente tá também ao nosso redor. Que a gente possa também ser o nosso incentivo, de ser um incentivo pro outro, sabe? E não só pense no outro, mas pense na gente também. Então, é isso, ser individualmente um ser coletivo. É isso, ficamos por aqui. Essa é a mensagem que queria sair. E se você curtiu, se você gostou, deixa um seu comentário aqui embaixo com qual insight ficou. E se você sentir no seu coraçãozinho que tem alguém que precisaria ouvir essa mensagem também, compartilha com alguém quando estiver ali gravado. E é isso. Tamo junto e só vai!